maravilhas que o Senhor nos fez e dos juízos de seus lábios e dos prodígios de tuas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos o que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esquecer, com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança dar. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força, vivendo mesmo é que se chega ao fim, e está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor, e quem espera nele vai viver, e quem morreu então ressurgirá. Lembrai-vos, sua promessa feita é real, a luz do céu já brilha sobre nós, e Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos que está faltando só um pouco mais, a caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Ele vai voltar. Amém. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então,
É só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Um feliz sábado a você que nos assiste aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande. Você é muito bem-vindo em nosso meio, você é muito bem-vindo nesse espaço que não é meu, não é só seu, é nosso. E por isso você deve desfrutar de todos os conteúdos que aqui são apresentados, mas também do nosso amor, da nossa fraternidade, da nossa comunidade. Então faça parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você ainda está indeciso, demorou para você decidir, decida, é a melhor coisa que você vai poder fazer, mas mais importante, decida viver ao lado de Jesus Cristo. E esse espaço aqui na internet tem esse objetivo, o objetivo de conduzir você aos pés de Jesus Cristo. Então, enquanto você está aqui, entre em contato com Deus, abra o seu coração para Deus. Se você quiser falar com a gente, você pode colocar seu celular, abrir a sua câmera, colocar o seu celular diante desse QR Code que está aqui na tela e você vai ter mais informações de como falar com o pastor, falar com a igreja e entrar em contato conosco. Agora, vamos ler a Bíblia? Então, feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, é com muita alegria no nosso coração que nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. E é com gratidão no nosso coração que abrimos a palavra, porque nós não somos merecedores de tamanha bênção, Senhor. Muito obrigado por dar a Tua palavra para nós, mas hoje, nesse momento, queremos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traduza a palavra, que o Senhor aplique ela para a nossa vida e que a nossa vida seja recheada do Teu Santo Espírito, seja totalmente repleta da presença do Teu Santo Espírito. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor nos ouve e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ótimo, hoje eu quero falar para vocês sobre o grande, talvez o maior mistério da história humana. Você saberia me responder qual é o maior mistério da humanidade? Não é o Triângulo das Bermudas, viu? Não é como que construiu as pirâmides, nada disso. O maior mistério da humanidade é uma palavrinha difícil às vezes de entender, que não é o egoísmo? Que palavrinha que é essa? Qual a palavra que é um mistério para a humanidade? É o altruísmo. O altruísmo é o maior mistério, pastor. Altruísmo não é mistério, pastor. Altruísmo é uma coisa fácil de entender. Por que o senhor está falando que é um mistério o altruísmo? Eu estou falando que é um mistério porque certa vez um professor meu me questionou. Falou assim, olha, eu falei do altruísmo como se fosse uma coisa muito presente, existente. E esse professor, em uma das escolas onde eu estudei, falou assim, não, mas o altruísmo não existe. O altruísmo é um conto. Como assim é um conto? Eu perguntei para ele, não, altruísmo existe assim, não, altruísmo não existe. Eu falei, mas então, e a sua mãe? E a sua mãe? Sua mãe não era altruísta quando ela te amava? Quando ela cuidou de você, ela não era altruísta? E ele, não era. Até a mãe faz algo pelo filho, cuida do filho, ama o filho, dá coisas para o filho, mas ela espera alguma coisa em troca. E se a pessoa espera alguma coisa em troca de um gesto, de uma atitude, de uma ação que ela fez, essa ação não é altruísta. Logo, essa pessoa não é uma pessoa altruísta. Quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei pensando, eu falei, ele pode estar certo. Será que as ações das pessoas, até aquelas ações que são boas, são na verdade fruto de uma vontade de receber algo em troca? Será que elas estão fazendo porque elas estão intencionando algum lucro, algum benefício, algum favor que venha e que surja em decorrência daquele bom ato primário que ela está fazendo? E aí então eu volto a pergunta para você. Será que altruísmo realmente existe? Será que o altruísmo é real? Será que ele é presente na história humana? E pensando no que o Charles Darwin deixou como legado para a biologia evolutiva, dizendo que dentro da evolução, o ato do altruísmo, ele é na verdade um ato de autoextinção. Porque você se sacrificar para o bem do outro é
diminuir as suas capacidades de sobreviver, de se adaptar e preservar a sua existência. Ou seja, a biologia evolutiva vai dizer para a gente que, na verdade, se você se sacrifica para um outro se dar bem, ou ser feliz, ou viver, ou sobreviver, ou comer, você está diminuindo as suas chances de dar certo, de vingar, de preservar a sua existência. E é assim que a biologia acredita, porque ela olha para os animais, por exemplo, olha lá para os pinguins nas geleiras, nos polos do nosso planeta, e o pinguim funciona mais ou menos assim, né? Tá lá aquele bando de pinguim na beira da geleira. E aí então eles querem nadar, eles querem ir lá mergulhar no mar lá, para algum objetivo. Só que eles estão com medo, porque pode ter algum predador ali naquele lugar. Então, um pinguim vai lá, dá um empurrãozinho no outro pinguim, aí um pinguim desavisado cai lá, e aí dependendo do resultado, eles vão decidir se eles vão entrar na água ou não. Se aquele pinguim que caiu for comido por um predador ali, eles não vão pular na água, né? Mas se esse pinguim que caiu lá na água, que foi empurrado lá para a água, sair nadando e se dar bem, todo o grupo então decide entrar na água e fazer o que eles têm que fazer. Quando eu vi isso, eu fiquei chocado, porque como que pode jogar o outro na água só para ver se eu posso ir? Quando eu vi aquele pinguim, eu falei, meu Deus, eu acho que esse pinguim está mais para ser humano do que para pinguim, hein? Porque, na verdade, ele queria se preservar. Então, para se preservar, eu sacrifico o outro. Eu tinha que sacrificar alguém. Alguém precisava se dar mal para o grupo se dar bem. Geralmente é assim. Geralmente é que as pessoas elas querem se preservar, elas querem dar certo na vida, elas querem ter bons resultados e para isso jogam alguém no mar. Para isso alguém é sacrificado. E essa lógica da biologia evolutiva, essa lógica darwinista, que o altruísmo não pode existir, porque se ele existir, você está jogando contra a sua subsistência, você está jogando contra a sua preservação. Essa lógica ela acaba permeando não só a vida dos pinguins, mas também, por exemplo, a vida dos leões. Quando chega um leão novo em um ambiente que ele derrotou o leão pai ali daquelas crianças e o marido daquelas leoas lá, né? Aquele leão chega no lugar, a primeira coisa que ele faz é matar todos os filhotes que não são dele. Ele mata todos os filhotes que não são dele e só deixa os filhotes que são dele sobreviverem. É uma lógica do quê? É uma lógica de preservação da própria casa, do parentesco, preservação da própria família. Observe aqui. Você acha que isso é altruísmo? Preservar os seus próprios filhos e matar os dos outros? Isso é altruísmo? Você acha que isso é altruísta? Você acha que até aquele pinguim que é jogado ali como um sacrifício ali para que os outros, para que aquele grupo consiga sobreviver naquela situação, esse é um processo de altruísmo? Não é um processo de altruísmo. Porque esse processo de altruísmo, tanto no caso dos pinguins como no caso do leão, são processos onde existe uma seletividade. Nós precisamos selecionar ali aqueles que vão sobreviver, aqueles que a gente vai matar. E isso não é altruísmo. Porque está se vendo, está se objetivando, está se intencionando um benefício próprio ou do grupo ou da família, ou seja, aquela atitude não é altruísta. Altruísmo é quando existe uma ação sacrificial, onde você não tem retorno, onde você não tem nem a intenção de retorno positivo daquela ação, e você perde para que alguém ganhe. Isso é altruísmo. Quando você não ganha nada para que alguém ganhe. Quando você não vive para que alguém viva. O contrário disso é o egoísmo. Quando você exige que alguém faça algum sacrifício por você, isso é egoísmo. Bom, então, entendendo que essa pergunta do professor, será que altruísmo existe? É uma pergunta pelo menos relevante e importante da gente pensar.
Será que o altruísmo existe? A gente olha para a história da humanidade, a gente vai ver que a história, a antropologia e a sociologia vão dizer para a gente que a coletividade, viver em comunidade, sempre favoreceu a preservação da vida humana. Óbvio, um homem sozinho na floresta, ele é mais vulnerável, ele é mais frágil do que um grupo de homens na floresta. Uma família sozinha é mais vulnerável do que várias famílias juntas naquele lugar onde eles estão vivendo. Então, a gente vai aprender, conforme a história humana vai se passando, que quando estamos em um grupo, quando estamos vivendo em coletividade, essa coletividade, ela nos protege, ela nos dá um benefício. Então, a gente aprende que vale a pena, sim, promover coletividade. A gente percebe, por exemplo, que o que seria de mim sem o cara que trata a água que é levada para minha casa, onde eu tomo banho, e a água também que eu bebo? O que seria de mim? O que seria de mim sem a vacina? O que seria de mim sem a medicina? O que seria de você? O que seria de você sem a energia elétrica? Eu daria meu jeito? Daria seu jeito. O que seria de você sem uma farmácia? O que seria de você sem a sua esposa? O que seria de você sem um amigo? O que seria de você sem a coletividade? Você estaria em maus lençóis. O que seria de você sem a igreja? Você estaria em maus lençóis. Em situações difíceis você se colocaria. O Freud, no seu livro O Mal-Estar da Civilização, ele descreve ali essa luta que eu descrevi previamente para vocês, do ser humano tendo que lidar com a coletividade para sobreviver. O Freud diz o seguinte, que a gente entende que para a gente sobreviver, se preservar e viver melhor, a gente tem que viver em coletividade, viver em grupo, trabalhar em equipe. A gente sabe que esse é o jeito, mas o Freud diz que a gente não gosta. Por isso que ele chama de o mal-estar da civilização. O que é o mal-estar da civilização para Freud? É essa realidade de eu ter que esperar o elevador subir enquanto eu ouço a vozinha da vizinha lá do andar de baixo conversando com a porta do elevador aberta. E eu tendo que esperar o tempo dela, da conversa dela, até o elevador chegar até a minha... Vou te falar, não é fácil, né, gente? Não é fácil, né? Não é fácil. Quando a gente entende que a gente precisa de várias pessoas em um condomínio pagando o condomínio para ter um segurança na portaria, isso nos incomoda, porque se um condomínio não paga, o condomínio entra em crise, ou então o indivíduo não respeita as normas de higiene do condomínio, o condomínio vira uma bagunça, ou lá no seu bairro, se você mora numa rua, num bairro normal, né? Lá no seu bairro, quando alguém vai e despeja lixo na frente da sua casa, ou passa com o cachorrinho dele, e o cachorrinho faz as necessidades na frente da sua casa, e ele não limpa, nesse momento, você queria morar longe, sozinho do ser humano, porque o ser humano é ruim, é horrível ficar dependendo de que alguém seja educado e não suje a minha calçada, é horrível ficar dependendo de alguém que seja minimamente, que tenha um mínimo de noção. Então a gente queria lá no fundo, era viver sozinho, porque sozinho a gente dava o nosso jeito, sozinho a gente limpava as coisas direito, sozinho a gente não ficava segurando o elevador, sozinho a gente não demorava na rua. Então a gente quer ficar sozinho, a gente quer fazer sozinho, a gente prefere fazer o trabalho sozinho do que em grupo, porque no grupo sempre tem aquele que não vai fazer as coisas direito. No grupo, sempre tem aquele que não vai levar as coisas tão sério. Então, deixa eu fazer. Por mim mesmo, eu vou fazer isso. Esse ímpeto humano de querer não depender do outro é descrito por Freud aqui como o quê? Como o mal-estar da civilização. Esse é o mal-estar da civilização. Agora, depois que eu apresentei a tese do Freud no mal-estar da civilização, eu quero trazer para vocês a tese de Paulo, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal,
apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, e regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que Freud dizia que era um mal-estar da civilização, para Paulo, é o jeito do cristão viver. Dependendo um do outro, cuidando um do outro, fazendo bem um para o outro, em detrimento das dificuldades que essa convivência em coletividade traga, em detrimento disso, nós precisamos aprender a viver com altruísmo. Mesmo que a ciência diga que o altruísmo é um mecanismo que vai contribuir para nossa autoextinção, que assim seja, porque a Bíblia diz que aquele que tenta ganhar a vida, perde ela. A gente não está aqui para tentar ganhar a vida, a gente está aqui para adorar o nosso Deus, e o melhor jeito de adorar o nosso Deus, sabe qual é? É vivendo em altruísmo, não egoísmo. Lembra o que era altruísmo? É perder para que o outro ganhe. Perder o direito. Perder, às vezes, a vez da fala, para que o outro fale. Perder, às vezes, a razão, para que o outro não seja machucado. Perder o direito de se defender, para que o outro tenha tempo de se reconstruir e perceber suas próprias falhas, sem exatamente ter represália ou ter uma devolutiva agressiva. Perder é isso. O que é perdão? Perdão é um perder grandão. Aquele que perdoa, aquele que dá perdão, ele perdeu grande. Porque ele podia exigir injustiça. Ele podia exigir diante de Deus. Mas ele decide perder. Ele fala, eu vou dar perdão. Uma perda bem grande, mas eu perco o meu direito de exigir. Eu até tinha direito, estava certo, mas eu fui ferido. Mas eu perdoo. Eu decidi perder. O altruísmo é quando você se sacrifica para que o outro viva. A biologia evolutiva não aceita isso. Não aceita, e por isso eles questionam, será que altruísmo realmente existe? Será que esse amor aí de homem e de mulher, será que realmente existe? Olha lá, o fulano de tal, ele era casado até a mulher ter 3 filhos, engordou. A mulher agora ela está até com cabelo branco, né? Então, ela já deixou de atender às necessidades, ou de dar prazer, ou de atender às vontades, às expectativas que aquele homem tinha. Então, sabe o que ele faz com ela? Ele diz assim para ela, olha, eu tenho o direito de ser feliz, a vida é uma só. E eu tenho o direito de ser feliz. E eu não te amo mais. Por que ele não ama mais? Fala para mim, responde aqui para mim. Por que ele está dizendo que não ama mais? Porque, na verdade, esse amor era baseado em utilitarismo. Enquanto aquela pessoa me dá prazer, me dá vantagem, me dá lucro, me dá afetividade, me dá o que eu quero receber, ela é interessante e eu digo que eu amo ela. Mas se essa pessoa deixa de me dar aquilo que eu queria, essa pessoa deixa de ser útil para mim. Então, quando ela não é mais útil para mim, eu descarto ela. Eu descarto. Isso é hedonismo. Essa ideia de que o mundo deve girar em torno de nós, do meu prazer, da minha vontade, do meu desejo. É muito simples isso hoje em dia.
Se você for falar para alguém, ler Romanos capítulo 1 e dizer para ele que ele tem que controlar as suas paixões, a sua concupiscência da carne, seja ela qual for, se for, no caso de Romanos 1, se for desejo sexual heterossexual, se for desejo sexual homossexual, tem que ser controlado. Ah, mas eu nasci com isso, não interessa se nasceu ou se não nasceu. O que você tem aí tem que ser controlado. A Bíblia diz que tem que ser controlado. Não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Não, não. O que a Bíblia pediu para você é para você ser altruísta, para você perder. Essa é a base do cristianismo. Você pode ter tendências herdadas e cultivadas. Você precisa lutar contra ela, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas você precisa entender que é necessário haver luta, é necessário haver sacrifício. Essa é a base do cristianismo. Mas hoje em dia não se pode falar mais isso, porque o egoísmo é tão grande que não existe mais espaço para altruísmo. Altruísmo não só para com os outros, mas altruísmo para com a vida. Não há mais espaço para falar em renúncia. Não há mais espaço nas nossas igrejas mais para falar que às vezes a gente precisa perder. E que é normal para o cristão perder. Mas essa teologia do triunfalismo, onde a gente só ganha, a gente conquista, a gente enfinca a bandeira, a gente expande, isso não é real, isso não é cristianismo. O cristianismo, ele perde. O cristianismo, ele vira outra face. O cristianismo, ele é altruísta. Ele não é perenemente rico. A riqueza que ele desenvolve, ele compartilha. Para que haja outro ciclo de riqueza, para que essa riqueza seja compartilhada. Isso é o cristianismo. Então a gente aprendeu que aquilo que o Freud dizia que era o mal-estar da civilização, Paulo diz o seguinte: esse é o jeito que Cristo pediu para a gente viver, em comunidade. Mas Paulo, por que Paulo pensava isso? Paulo pensava isso porque ele tinha uma visão da Trindade como modelo de sociedade. Do mesmo jeito que o pai depende do filho, e o filho depende do pai, e o filho fala do Espírito Santo, e o Espírito Santo eleva o filho, e Deus fala que vai mandar o Espírito para consolar, e todo mundo depende de todo mundo. Paulo fala assim, gente, olha, é desse jeito que a gente tem que viver. A gente tem que viver de forma altruísta. O Espírito Santo não fala assim, opa, por favor, glória a mim, viu? Por favor. Glória a mim. Não, eu não quero que fale de Jesus agora. Não tem. Olha, não, por favor. Não aguento me ouvir falar do Pai. Já falaram, tem muitos textos na Bíblia falando do Pai. Eu quero mais textos sobre mim aí. Porque, poxa vida, eu mereço uma certa colocação nesse livro sagrado. Eu estou achando que está muito assim. Eu estou muito coadjuvante nessa história. Você não vê Jesus falando assim, olha, por favor. A Bíblia é cristocêntrica, então não precisa dar muita ênfase no Deus o Pai, esse negócio de Jeová, eu sou, não, esse negócio de Espírito, não, é Jesus, pode colocar meu nome, bem grande, na verdade põe na capa desse livro, não chama Bíblia não, chama Jesus, não é a postura dele. E o Pai nem aparece. O Pai é colocado como uma figura onde a gente vê ele como o maioral, mas na verdade ele depende, ele coloca, ele faz, ele conversa, ele dialoga, ele se arrepende, ele muda a postura. Essa é a figura do Pai na Bíblia Sagrada, e Paulo olha para a Trindade e fala assim, olha aí, é assim que a gente tinha que ser, dependendo uns dos outros. Tem que depender uns dos outros. Sabe que ultimamente as pessoas já não acreditam mais em altruísmo, né? E elas começam a confundir o altruísmo como coisas básicas, que deveriam ser básicas. Eu saí depois do aniversário de casamento, eu e a Glória fomos passar alguns dias ali em Paraty. No meio do caminho eu parei num posto, fui usar o banheiro, né? E no banheiro que eu entrei, tinha um iPhone melhor do que o meu, assim. Isso é impressionante como eu acho o telefone nos lugares onde eu vou. Um iPhone melhor do que o meu, assim. E como isso já tinha acontecido comigo uma vez, né, e eu tinha devolvido, eu já sei como devolver um celular. Então, o que eu fiz? Eu peguei o celular, abri ele, né, e eu vi ali que que estava aberto, não estava com senha. Abriu, e eu falei, poxa, a pessoa pode ter deixado o celular aqui e pegou a estrada para o Rio de Janeiro, na Dutra, né? Deve ter ido embora já deve estar em outro lugar.
E eu pensei, eu não vou deixar com a atendente aqui, porque a atendente pode não ser tão legal como eu sou, né? Então, como eu quero o bem dessa pessoa que perdeu o telefone, o que eu vou fazer? Eu vou tentar entrar em contato com alguém. Então, eu fui para a porta do posto e eu achei o telefone e tinha assim, estava escrito assim, primeiro contato, nego. Aí eu falei, é o nego dela, né? Um telefone com a capa rosa, é o nego da nega. Então, eu liguei. E na hora que eu liguei, tocou 2 vezes, e aí o rapaz atendeu, falou, alô, eu falei, oi, você, provavelmente você é relacionado a uma moça que perdeu um celular aqui no posto. E na hora que eu tô falando aqui, eu ouço a voz do rapaz lá dentro, e ele vem correndo desesperado assim, e me agradece e tal. E aí então que a mulher percebe que tinha perdido o celular, e ele falou, olha, muito obrigado, eu acho que não existe mais gente igual você, nossa, não existe isso que você fez. Eu fiquei pensando, não há razão para isso. Não há razão de surpresa de alguém devolver. Deveria ser assim. Mas nós estamos, tão viciados a tirar vantagem, a de achar que o outro é bobo, ou de achar que todo mundo vai tirar vantagem, ou utilizar os seus recursos para ele ficar melhor, se ele tiver oportunidade, que isso é estranho para a gente. Mas não deveria ser. Agora, essa minha atitude foi altruísta? Não. Isso não é altruísmo. Isso é justiça. Justiça é equalização, é o que é. Altruísmo é quando você perde para que alguém ganhe. E altruísmo quer dizer que essa pessoa se sacrificou, ou teve sacrifício, ou teve perda em algum momento. Por exemplo, aqui na igreja do Riacho Grande, eu ouvi uma história uma vez que a filha da Eva, ela ensinou os funcionários do pai dela a ler e escrever. Dava aula lá de alfabetização e eu achei linda aquela história, porque é uma história de amor, é maravilhoso aquilo de cuidado de pessoas onde você não está ganhando nada. E isso dá para se encaixar em altruísmo, porque o tempo, todo o tempo que você demora para alfabetizar uma pessoa, você podia estar gastando com outra coisa, ganhando outra coisa, mas você está ali dedicando para o crescimento de alguém que não vai te dar nada em troca. Está abençoando a vida de alguém que não vai fazer nada por você. Você está modificando o futuro dele, mas ele não vai fazer nada exatamente por você. Por isso que o Paulo, lembrando da Trindade, ele nos escreve também em Filipenses. Ei, Paulo era demais, viu? Filipenses capítulo 2, verso 3, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humilde, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha nada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ele continua dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Que texto maravilhoso! Precisamos ser como Jesus foi, se sacrificando uns pelos outros, não buscando ter a nossa vontade, o nosso direito, a nossa vez, mas dando a vez, dando o direito, perguntando como você deseja. Você gostaria de falar? O que eu posso fazer por você? Como a gente pode conviver de uma forma que seja legal? O que eu posso fazer para facilitar a sua vida? Esse é o cristianismo. É renúncia. Essa é a vida que Deus espera de você. Uma vida de renúncia. Gostaria de terminar essa reflexão bíblica com vocês, dizendo que na Bíblia existem 2 tipos de pessoas, que são geralmente retratados como ímpios e justos, são retratados como salvos e perdidos, filhos das trevas, filhos da luz, filhos de Deus, filhos do inferno. Mas nesse sermão eu gostaria de retratar esses 2 grupos como aqueles
que buscam atender os seus próprios interesses e aqueles que buscam atender o interesse dos outros, não apenas seus próprios interesses. Ah, pastor, mas não dá para viver a vida só fazendo o que os outros querem. Meu esposo é folgado, pastor. Se deixar, ele me faz de escrava dele. Ô, pastor, a minha mãe é uma narcisista, pastor. Se eu deixar, ela vai me instrumentalizar para alcançar as vontades e desejos dela. Eu não posso ficar só pensando nos outros. Entenda bem, existem abusos, existem distorções, existem aberrações no relacionamento humano. Mas você não pode permitir que uma experiência ruim com alguém, por mais importante que essa pessoa seja, se torne a base da sua relação com o resto da humanidade. Quando nós utilizamos uma experiência, ou até várias experiências humanas, como o chão ali, o floor de onde a gente vai partir para fazer a vontade de Deus, a gente está fazendo o que o diabo quer. Porque as relações humanas, elas nos machucam. Nós precisamos partir da relação que temos com Deus para então nos relacionarmos com as pessoas. Não das relações que nós temos com as nossas pessoas para se relacionar com as pessoas, mas a partir da nossa relação com Deus, que é uma relação altruísta, onde Ele se dá por nós sem esperar nada em troca, e se a gente ama Ele, Ele fica feliz. Mas Ele não perguntou para mim se eu aceitava Ele ou não antes de morrer na cruz. Ele morreu, Ele se deu, Ele se entregou. Independente da minha ação, do meu desejo, do meu retorno para Ele. Então essa é a relação que eu tenho com o meu Cristo. E baseada nessa relação que eu tenho com o meu Cristo, eu vou me relacionar com as pessoas. É claro que o mesmo Cristo que morreu por mim, por você, vai condenar ao inferno, à morte eterna, Lúcifer, Satanás. Ou seja, as relações têm limites. E nem todas as relações vai caber uma ação altruísta, porque no final das contas a sua vida seria destruída se aquela relação dessa forma continuasse. Entretanto, não devemos nos iludir com os nossos traumas. Não devemos ser traumatizados a ponto de não amar, de não se dar, de não se sacrificar. Lembra que eu falei para vocês do pinguinzinho que é jogado no mar pelo amigo? Lembra que eu falei para vocês do leão que vai e come a cria dos outros leões para que as próprias crias deles sobrevivam ali, né? Mata a cria dos outros leões. Então esse tipo de coisa é gente que preserva a própria família, preserva o próprio grupo étnico. Mas os filhos de Deus não matam ninguém, não destroem ninguém, não jogam ninguém no mar. Os filhos de Deus podem até se jogar no mar por livre e espontânea vontade. Os filhos de Deus podem até se retirar de algum ambiente para que outro prevaleça. Mas os filhos de Deus não fazem mal. O mal nunca é altruísta. O mal jamais será altruísmo. Meu desejo para você é que Cristo Jesus seja teu exemplo e que haja altruísmo na sua casa, que haja altruísmo na sua vida, que lá na sua casa, quando você tiver vontade de falar coisas péssimas, que vai tornar o clima tóxico, vai colocar as pessoas para longe de Deus, que você seja altruísta ao ponto de aguentar essa bomba dentro de você e não despejar na cabeça dos outros na sua casa. Vai resolver com um psicólogo, vai resolver com Deus no seu momento de oração. Mas não traduza essa coisa ruim na vida das pessoas. Não precisa ficar sangrando na cabeça das pessoas, não. As pessoas não precisam disso. Seja altruísta a ponto de resolver seus próprios problemas e não projetar ele na vida das outras pessoas, nas suas relações. Deus abençoe você. Que você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, que renunciou, que sacrificou-se para que outro vivesse. Que sacrifício você tem feito? Se você tem feito algum, que Deus te abençoe e que o sacrifício aumente e que o nome de Cristo seja glorificado e que você não busque preservar a vida. Isso é o que os darwinistas acreditam. Os cristãos não buscam preservar a vida, nós buscamos a vida eterna. Que essa vida seja sua. Bondoso Deus, nós terminamos esse sermão, essa leitura bíblica, essa reflexão.
querendo não viver o mal-estar da civilização, mas querendo viver o princípio bíblico de vida, que é em coletividade, em amor e principalmente altruísmo, Senhor. Que busquemos ganhar a vida eterna e que ao vivermos essa vida aqui, que essa vida sirva para dar mais vida, para aliviar as vidas, para fazer com que mais vidas conheçam o Teu amor. Portanto, que se houver necessidade de sacrifício, Senhor, que o Senhor nos use, sacrifique cada um de nós, sacrifique a nossa vida, os nossos gostos, os nossos traumas, as nossas vontades, as nossas preferências, para que pessoas consigam enxergar o Teu amor, para que pessoas consigam ser conduzidas ao céu, para que pessoas consigam sentir o Teu abraço. Esse é o nosso desejo, ser altruísta, assim como o Senhor foi. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra louvar